Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as pilhas simplesmente encadeadas e as filas simplesmente encadeadas. Então, nas aulas passadas a gente estudou as listas simplesmente encadeadas e cada uma das operações. E quando a gente fala de pilhas, então como a gente já sabe anteriormente, as pilhas, elas na verdade são como se fossem uma lista que tem uma política de inclusão e exclusão, tá? Que é a política LIFO, Last In, First Out. A gente já estudou isso, já viu esse conceito, vimos exemplos. Quem não se recorda, dá uma revisada lá na aula de pilhas sequenciais, vocês vão entender melhor esse conceito. Mas essa é a ideia, o último a entrar é o primeiro a sair. Então essa é a ideia de uma pilha. Tá? E, para nossa alegria, a implementação de uma pilha simplesmente encadeada, ela pode ser feita, da biblioteca, ela pode ser feita igual a de uma lista simplesmente encadeada. A única exceção é a operação de exclusão. O resto, todas as operações de pilhas simplesmente encadeadas ficam iguaizinhas a uma lista simplesmente encadeada. Tá? Então, basta nós olharmos aí nas aulas de listas simplesmente encadeadas e vermos todas as operações, vai ser a mesma coisa para pilha. Tá? A única coisa que eu vou fazer é trocar o nomezinho lá na implementação, ao invés de botar lista nas operações, a gente vai colocar pilha. Só isso. Então, vai ficar tudo igualzinho. A única coisa que vai mudar, que a gente vai ter que implementar de diferente, vai ser a operação de remoção de um elemento. Aí a gente vai ter que fazer de maneira diferente para obedecer à política, de que o último a entrar é o primeiro a sair. Então vamos ver como que fica a implementação da operação para remover um elemento da nossa pilha. Bom galera, estamos aqui na nossa biblioteca de pilha, e se vocês repararem ela é idêntica, por assim dizer, à biblioteca de lista. Se eu trocar aqui, minha biblioteca de lista de pilha, reparem que o que está mudando é só o nome. Onde está a lista passa a ficar pilha. O resto é exatamente igual. Tá? Nada muda nas operações ou na definição do nó, as operações para criar, inicializar, número de elementos, obter o nó de elementos, inserir, exibir, ler, desalocar, é tudo igualzinho. A única coisa que é diferente é a operação de remoção. Por isso que a gente nem tem ela implementada ainda. E é ela que a gente vai fazer agora. Então, para a gente criar essa operação para remover um elemento de uma pilha, nós vamos criar uma função chamada pilha remover, e a gente recebe a pilha que vai ter o elemento removido. Lembrando que aqui a gente não precisa receber o elemento, porque a gente vai remover aqui o último elemento que entrou. Nessa política de pilha, o último a entrar, o primeiro a sair, então não interessa qual é o valor, qual é o elemento, a gente vai eliminar o último que entrou. E como a gente viu, a gente pode perceber aqui na operação de inserção, os elementos eles são sempre inseridos ao final da nossa estrutura. Então esse loop aqui ele percorre até o último nó, e aí no último nó ele faz o campo próximo apontar para um novo elemento que está sendo inserido, um novo nó que está sendo inserido. Então, na verdade, se o novo nó ele é incluído ao final, a gente quer, na verdade, remover o último nó da nossa pilha. Então, essa é a ideia, porque o último nó a gente sabe que ele foi incluído ao final.
O último que entrou, ele está lá no finalzinho da nossa estrutura. Então é ele que a gente quer remover. Então a gente tem que ir até o final da nossa pilha e remover o último nó dela. Essa é que é a ideia. Beleza, pessoal? E aí nós vamos precisar, né, de dois ponteiros. A gente vai precisar do nó e do ante, que a gente já conhece. E a gente precisa também fazer uma verificação, né? A gente precisa checar se a nossa pilha ela não está vazia, porque se ela estiver vazia não tem nada para excluir. Então eu tenho que usar lá a minha função pilha número de elementos, e aí eu passo a pilha P que eu recebi. Se for menor ou igual a zero, né, ou apenas igual, return pilha vazia. Nossa flag também já está definida lá em cima, então sem problemas. E agora sim a gente pode passar para o procedimento de remoção. Mas a gente tem que verificar se o elemento é aquela segunda verificação? Não. Aqui a gente não verifica porque não tem essa de elemento que eu quero remover. Aqui a gente vai remover o último que entrou, independente de quem seja ele. Então se tem um elemento na nossa pilha, ele é que vai ser removido. Então essa é que é a ideia, né? Não tem, ele é o último que entrou, né, na verdade, dos que estão na nossa pilha. Então ele vai ser removido. Só não pode acontecer da pilha estar vazia, e realmente não há nada para se remover. E a gente faz então, né, nesse caso que a pilha não está vazia, a gente faz o anterior apontar para onde a nossa pilha aponta, que é aquele nó cego, aquele nó inicial, que só marca o início, e a gente faz o nó apontar para onde o campo próximo da estrutura apontada por ante aponta, ou seja, o primeiro nó válido. Então essa que é a ideia, vai apontar para o primeiro nó válido, aquele nó que vem depois do nó cego lá. E aí o que a gente faz? A gente roda um loop, tá? Enquanto nó campo próximo, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente de nulo, o que a gente vai fazer? Nós vamos avançar tanto ante quanto nó. Então ante passa a apontar para onde o nó estava apontando e nó passa a apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. Então essa é a ideia. Ou seja, nós vamos avançando os dois até chegar no último elemento da minha pilha. Então essa que é a ideia, porque eu quero excluir o último elemento, então não me interessa quem está no meio do caminho. Eu vou fazer um loop para chegar até o final, e aí quando eu chegar até o final, aí que eu vou então fazer a remoção. Então uma vez que eu passei por esse loop, eu cheguei, né, o meu nó agora ele aponta para o último elemento, que é o elemento que eu vou excluir, porque ele foi o último a entrar. E aí o que eu faço? Eu faço o campo próximo da estrutura apontada por ante, ele agora é igual a nulo, porque agora ele é o elemento final, porque o final vai ser removido. E aí então eu libero a estrutura apontada por nó, que era antes o último elemento, agora ele deixou de fazer parte da pilha e está excluído. E retorno sucesso, formando que deu tudo certo na operação. Ok, galera? Vamos fazer um teste rápido aqui, para ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, executou certinho. Não temos nenhum erro de sintaxe. Então, voltando aqui para a nossa operação de remover. E para a gente entender, né, a dinâmica dessa operação de remover, vamos então considerar, né, esse exemplo gráfico que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem essa pilha com 3 elementos, 19, 32 e 21. E nós sabemos que o 21 foi o último a entrar, porque os elementos, os nós, são sempre incluídos ao final.
Então, qual é a ideia? Nós vamos posicionar o ante no mesmo lugar onde, né, fazemos isso nessa linha aqui. Lembrando que a gente já está supondo que passamos nessa verificação. Então, a gente faz o ante apontar para onde a pilha está apontando, o P está apontando, ou seja, para o nó cego lá, e a gente faz o nó apontar para o campo próximo da estrutura apontada por ante, que é a estrutura que tem o 19. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos avançando, né, o nó até chegar no elemento final. Então, qual é a ideia? Eu verifico, nesse momento, nessa configuração que eu estou atualmente, eu verifico se o campo próximo da estrutura apontada por nó, ou seja, a condição desse loop, que eu vou começar a rodar, campo próximo da estrutura apontada por nó, ele é diferente de nulo, e é. E aí o que eu faço? Ó, ante vai para onde nó está, aponta para a mesma estrutura que nó está, e nó passa a apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando, nesse caso que é a 19, aponta. Então ele vai apontar agora para a estrutura que tem o 32. E aí a gente tem essa configuração. E a gente verifica novamente a condição do loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente de nulo? É diferente de nulo. A gente tem ainda um nó à frente. Então, nesse caso, ante passa a apontar para a estrutura onde nó está apontando e nó passa a apontar para a estrutura onde o campo próximo da estrutura apontada por ele, nesse caso a estrutura que tem o 32, aponta. E aí ele vai então passar a apontar para o nó onde está o 21. Aí a gente tem essa configuração. E a gente volta no loop e verifica. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente de nulo? Não, dessa vez não é. E aí a gente sai do loop, a condição falhou, e a gente vem, né, para essa linha onde a gente está fazendo o campo próximo da estrutura apontada por ante ser nulo. Então o que a gente faz é isso aí que vocês estão vendo. A gente vai lá, ó, pega o campo próximo da estrutura que antes está apontando, no nosso exemplo, a estrutura do 32, e o campo próximo aponta para nulo. Agora, ele é o elemento final. E aí, a estrutura que nó está apontando, ela deixa de fazer parte da minha pilha. Ela sai e não faz mais parte. E aí, uma vez que ela já não faz mais parte, o encadeamento está feito já, a gente só não pode excluir antes, porque senão o encadeamento fica inválido, ia ficar um endereço inválido ali. Então agora que eu já apontei para nulo, o encadeamento está feito, eu libero a estrutura apontada por nó da memória. E aí uma vez que eu liberei, eliminei essa estrutura da memória, eu tenho a minha configuração final da pilha, que fica com apenas 2 elementos. Então o 32 e o 19. Então, essa é a ideia, galera, da remoção de um elemento. 32 agora, reparem que o campo próximo da estrutura dele, ela aponta para null, ou seja, ele é agora o último. Se eu aplicasse novamente a operação de remoção, era o 32 que ia sair e depois do 32 o 19. Então, essa é a dinâmica da pilha. Eu sempre vou removendo o último que entrou. E como aqui a gente está inserindo o último no fim, é ele que a gente vai removendo. Ok, pessoal? Então essa é a nossa operação de remoção de um elemento em uma pilha simplesmente encadeada. Agora que a gente já entendeu e implementou a nossa biblioteca de pilha simplesmente encadeada, nós vamos ver agora as filas simplesmente encadeadas. Então, as filas, também como a gente já estudou, elas na verdade são meio que listas que têm também uma política de exclusão e inclusão, que é a FIFO, First In, First Out. Então, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. A gente já estudou esse conceito também. Se vocês quiserem, vocês podem revisar lá na aula de filas sequenciais. Lá a gente aborda esse conceito com exemplos. Aí você pode entender melhor. E aqui o conceito é o mesmo.
tá? Só que aqui a gente está usando a alocação encadeada. E, naturalmente, assim como as pilhas que a gente acabou de ver, também nas filas a gente pode implementar todas as operações de maneira análoga, tá? Igual às listas simplesmente encadeadas. Então, é igual mesmo. A única coisa que a gente pode trocar é o nome. Ao invés de botar lista, a gente coloca fila. Mas a implementação é igualzinha. A única mudança que a gente tem é a operação de remoção. Para a gente cumprir a política, né, do primeiro a entrar tem que ser o primeiro a sair. Então a exclusão muda. Eu não vou excluir o elemento que eu quero. Eu tenho que cumprir essa política, né? O primeiro cara que entrou é o cara que vai ter que sair. Então essa operação tem que mudar. Agora o resto fica igualzinho, tá? Então é só vocês olharem lá nas nossas aulas de listas, simplesmente encadeadas, e vocês vão conseguir aí implementar. Então as operações, né, sem ser a de exclusão, são iguais às das listas. Então só olhar lá que vocês vão conseguir implementar. E vamos ver, né, como fica a operação para remoção de um elemento, que é a operação que muda. Então vamos entender como funciona e como implementar essa operação, né, para as nossas filas simplesmente encadeadas. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa biblioteca de fila encadeada, simplesmente encadeada, e assim como as pilhas, ela é realmente idêntica, né, à nossa biblioteca de listas. Se vocês repararem, a única coisa que muda é o nome. Onde está a lista, agora está a fila. As operações, né, a definição do tipo é igual do nó, a operação para criar nó, inicializar, contar elemento, obter, né, o nó de um elemento procurado, inserção, exibição, leitura, né, desalocar, tudo isso é exatamente igual. Tá? Só muda, né, onde era lista é fila, onde era LF, só realmente a nomenclatura. Os comandos são idênticos, nada mais. A única coisa que a gente não tem aqui é a operação de remoção, porque ela é diferente. E é ela que a gente vai ver agora. Então, para a gente implementar, né, essa operação de remoção, nós vamos criar uma função, tá, chamada fila remover. E aí, a gente recebe uma fila. Né? Ah, mas não tem que receber o elemento? Não, porque a política de fila ela vai excluir o primeiro elemento que entrou. É o primeiro a entrar, primeiro a sair. Essa é a política, não importa qual elemento, qual o valor que esteja lá, não interessa, é o primeiro que vai sair. Tá? Então essa é a ideia da remoção de um elemento. Então a gente não recebe essa informação justamente por conta disso. Eu não vou excluir aqui o elemento que eu quero, eu vou excluir o primeiro que entrou. Então não interessa quem é ele que vai sair. Bom, e para a gente poder implementar, a gente vai precisar, né, dos nossos ponteiros nó e ante. E a gente precisa, antes de fazer a operação, checar se a nossa fila não está vazia. Porque se a fila estiver vazia, não tenho que excluir. Não tem nada na fila, vou excluir o quê? Então, eu preciso, né, verificar, vou usar aqui minha função fila, número de elementos, passo a fila. Se for menor ou igual a zero, né, o número de elementos, basta ser igual, eu retorno a flag fila vazia. Já temos a flag criada lá em cima. E aí, eu garanto que eu tenho um elemento, pelo menos, na minha fila. Ela não está vazia. Ah, mas não tem que verificar se o elemento que eu quero excluir está na fila? Não, porque nesse caso eu não quero excluir um elemento específico. Eu vou excluir o primeiro que entrou. Então, essa é que é a ideia. Então, não tem essa verificação aqui, basta que tenha um elemento que eu possa excluir. E a gente sabe que o elemento a ser excluído, nesse caso, como aqui a gente pode perceber, né, no método de inserção, a gente sempre insere no final. Então, o último elemento que é inserido, ele vai ficando mais ao final. Isso quer dizer que o primeiro elemento que foi inserido, ele está no início da minha estrutura.
Então, o primeiro nó da minha estrutura, na verdade, ele é o primeiro que entrou. Então, a gente quer aqui excluir o primeiro nó, o primeiro elemento, porque ele foi o primeiro que entrou na fila, e é o primeiro a entrar que deve ser o primeiro a sair. Então, a gente tem que remover, nesse caso, o primeiro nó. Ok, pessoal? Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer o meu ante apontar para onde a minha fila aponta. Então, para aquele nó cego lá, aquele nó que só serve para representar o início, e eu vou fazer o meu nó apontar para o campo próximo da estrutura apontada por ante, para o mesmo lugar que o campo próximo aponta. E então eu estou apontando, neste caso, para o primeiro elemento válido, o cara que está ali logo depois do nó cego, é o primeiro elemento válido da minha fila. E é esse elemento que eu quero excluir, porque eu quero justamente excluir o primeiro elemento da minha fila, porque ele foi o primeiro a entrar. Então, se eu quero excluir, eu já tenho um nó aqui onde eu quero. O nó já está apontando para o primeiro elemento, ou seja, ele já está apontando para o elemento que eu quero excluir. Então, o que eu faço? Eu pego o ante-campo próximo, ele vai ser, ou seja, o campo próximo da estrutura apontada por ante, que é o nó lá cego inicial, ele agora vai passar a apontar para o campo próximo da estrutura, para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por nó, ou seja, o nó seguinte ao primeiro nó válido. E aí eu tiro o nó da jogada, e então eu posso agora liberar o nó. Então, eliminei, liberei o nó, o elemento então está excluído, ele está removido da minha fila. E eu retorno sucesso. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui uma verificação rápida para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, rodou direitinho, não temos nenhum erro. Agora voltar na nossa operação, que é a operação de remoção. E para vocês agora entenderem melhor a dinâmica, vamos ver aí graficamente o exemplo. A gente tem aí essa fila de 3 elementos, 19, 32 e 21. E a ideia é que nessas linhas aqui, a gente está supondo que já passamos por essa verificação, a gente viu que a fila não está vazia, e aí o ante passa a apontar para onde F aponta, ou seja, para o mesmo lugar, então para o nó cego, aquele nó inicial, e o nó passa a apontar para onde o campo próximo da estrutura apontada por ante aponta. Então, nesse caso ali, o nó onde está o 19. E a gente sabe que é esse cara que eu quero excluir, porque ele foi o primeiro a entrar. Então, o 19 foi o primeiro que entrou na fila, então é ele que tem que sair, é ele que tem que ser removido. E aí, é onde eu venho para essa linha aqui e faço, ou seja, pego lá a estrutura, tá, apontada pelo anterior, ou seja, pelo meu ponteiro ante, campo próximo, o campo próximo da estrutura apontada por ante vai passar agora a apontar para o campo próximo, para o mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta. E aí a gente tem essa situação que vocês estão vendo. O 19 ele fica de fora. Então o 19 ele sai da jogada, porque agora o encadeamento, ou seja, agora quem é o primeiro nó da minha fila? É o 32, é o nó onde está o 32. Porque eu pulei ali, deixei o 19, o nó onde está o 19 de fora, porque ele vai ser removido, ele vai sair da jogada. E aí, uma vez que eu fiz isso, agora eu já mantive o encadeamento, eu posso então eliminá-lo. E aí eu dou um free nele, elimino ele da memória, libero ele e ele está removido. E a gente tem, então, a nossa configuração final da fila, que é essa daí. O 32 agora é o primeiro elemento e depois o 21
né, e a gente só tem agora esses dois elementos. Se eu removesse um outro elemento, eu iria remover agora o 32, né, porque ele agora é o primeiro que entrou. Logo depois de 19 é ele que entrou, então ele seria eliminado. E se eu removesse ainda o último, a gente removeria o 21, que é ele que entrou depois do 32. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa operação para remover um elemento de uma fila simplesmente encadeada. E a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, o funcionamento aí das pilhas e das filas simplesmente encadeadas, né, como fazer e implementar aí a operação de remoção, que vocês tenham entendido aí também o fato de todas as outras operações serem iguais ao que a gente já estudou nas listas, né, não muda nada, só muda a política na hora de excluir. Ok, pessoal? Implementem isso no computador de vocês, façam aí, revisem, tá, para que esse conhecimento fique bem fixado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.